Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Chegamos aos 1.000 seguidores do Red Zone! Pelo amor de Deus, hein? Como vocês são traíra, né? É muito pra minha cabeça, né? 4 anos para conseguir 1.000. É 250 por ano. Brigando, pedindo, ajoelhando, chorando, né? Ninguém passa por solto o nosso super programa, né? Mas vocês que estão aqui são pessoas privilegiadas, então bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone, assim de problema de juro. Alexandre Melini, beijo de boa noite, bom dia, boa tarde para vocês, e do meu lado, Fernando Amati. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera. Boa ideia, viu? Good Cat, eu vou pra tanga no Forebs. Falando em Forebs, qual que é a frase da semana? A frase, o mês do rock and roll, né? No mês do rock and roll, uma frase musical. Alguns vão entender, outros não. Eu acho que a grande maioria não vai, mas porém, 2 ataques, o Worm Zero Day Exploit especial e uma nuvem com CDN. Tcharam! Essa musiquinha nos anos 90, ela foi uma música, ela era especial, 1980, 1990, né? Se soubesse a música e cantasse no lugar certo, ganhava até desconto no lanche. Como é que fala isso em 2 ataques, Worm Zero Day Exploit especial em uma nuvem com CDN? Tem que dar. Eu acho que falta uma fonética, mas tá bom, vamos tentar de novo. 2 ataques, Worm Zero Day Exploit especial em uma nuvem com CDN. Hoje pode arranjar. Hoje pode arranjar. Funciona. Bom, julho, estamos na metade de julho. Domingão foi o dia do rock. E aí o dia do rock oficialmente é dia 13. Tem gente que fala que é dia 27. Até hoje eu não entendi que porra é essa, mas não vou tentar entender também, que quando começa assim, é melhor a gente não entender, em vez de ficar tentando adivinhar as coisas. Então é o mês do rock. Se é dia 13, se é 27, 1, 2, 3, para mim todo dia é dia de rock, cara. Né? Que os caras falam assim, é dia da criança. Pô, dia da criança para mim é todo dia. Que eu faço um monte de merda até hoje. Não é verdade? Então deixa os caras fazer o que quiser fazer e a gente segue aqui cantando 2 ataques, uma vez Exploit especial e uma nuvem com o CDN, né? Porque tá demais as lambanças que o povo tá fazendo. Sobre nossos queridos eventos, a gente já falou que no final do mês tem o 13º, acho que é 13º Encontro Brasileiro de C-Certs, em São Paulo. E depois é o último passo para começar a DEFCON, né? Primeiro Black Hat, depois DEFCON dos Estados Unidos. E aí começa um monte de outras coisas aqui para o Brasil. Né? Então as coisas sempre estão acontecendo, vocês têm que ficar ligados. A gente tenta passar o máximo possível. Mas acorda, criatura! Vamos lá, fique ligado, né? Para a gente começar o dia, a noite, o programa, esse interlúdio com vocês, né? Nossa querida Microsoft aconteceu um negócio bem impactante para o lado dela, né? Porque o SQL Server apresentou um Zero Day, né? E aí colocou um monte de dados sensíveis assim espalhados pela internet. O que acontece aqui, né? O que chama atenção aqui?
Não é comum uma coisa dessa acontecer. Aliás, não é nada comum. Mas por isso que chama Zero Day. Não é verdade? Por isso que chama Zero Day. Né? As coisas vão passando o tempo, tem mais processamento, tem pessoas mais capacitadas, tem mais gente utilizando, e começa a ter oportunidade de procurar outras coisas. Né? E aí, esse problema está permitindo que os atacantes tivessem acesso sobre as conexões, né? Sobre a rede, né? E pegou um monte de dados sensível para o povo fazer a festa. O que mais me chama a atenção é ser a Microsoft envolvida nisso daqui, cara. Isso me assustou bastante. E o que fazer? Senta, chora, né? Já tem uma saída para isso, patch imediato, como sempre, a Microsoft não deixa para depois. Mas muita gente se beneficiou dessas conexões e pegou informação interessante, né, Sr. Marcos? Ale, vamos lá. O que acontece aqui? Eu acho que, se eu não estou muito errado, essa vulnerabilidade ela foi divulgada agora no Patch Tuesday. E ela passou desapercebida pelos nossos olhos. O que tem de especial aqui? Tem que, em um passado distante, uma vulnerabilidade no SQL Server foi responsável por um ataque worm. Então, o worm é um tipo de malware que não necessita de hospedeiro, e foi um programa que infectou uma máquina com SQL Server, infectou outra e começou a dar volta ao mundo, travando essas máquinas. Então, o que me preocupa é exatamente isso. A gente está vendo uma possibilidade disso de novo. Quando a gente fala de normas e certificações, a gente pensa no PCI, que fala que é proibido ter qualquer banco de dados exposto na internet. Não é por acaso. É porque algum dia teve uma vulnerabilidade que causou prejuízo. Aqui é exatamente uma vulnerabilidade do mesmo tipo que pode causar muito problema e muita dor de cabeça. E daí, a hora que a gente olha versões afetadas desde o SQL 2016 até o 2022, né? Eu não sei se acredito que sejam as versões, mas se você está usando 2016 ainda, olhando só no relógio aqui, nós estamos em 2025, né? Então, se tem um negócio com 10 anos que não está atualizado, é meio estranho esse lance aqui. Se tiver exposto na internet, é pior ainda. Então, existe algo muito nebuloso aqui. Ser explorado, dor de cabeça instantânea para um monte de gente e acesso às informações que estão dentro do banco e do servidor para dentro. É uma coisa que eu acho que acontece com frequência, e a gente teria que entender. A gente está falando de banco de dados. Pô, banco de dados, o que é um banco de dados? O cara ele cria uma estrutura que vai trabalhar com tabelas, com possibilidades de criação de índices e consultas a essas tabelas, sendo elas indexadas ou não, e elas são relacionadas entre si. É uma estrutura que, se a gente parar para pensar, ela é inerte, ela é aquilo lá a vida inteira, né? Ela não vai deixar de ter a tabela, vai continuar tendo a query de acesso, vai continuar tendo as possibilidades de criação de índices que nascem, crescem com ela há anos. Por quê? Porque mesmo que você mude uma coisa ou outra, você não pode impactar quem criou um banco de dados no ano passado, né? Então, milhões de pessoas pelo mundo utilizando uma estrutura que ela oferta segurança em cima da configuração que cada um passa a ser responsável por suas estruturas, por suas tabelas, por seus bancos de dados. Então, não tem sentido os caras ficar atualizando toda hora. Mas tem que se levar em conta a grande mudança de situações estruturais que nós tivemos ultimamente. Não dos bancos de dados, mas sim do poder de processamento das máquinas. Então, numa dessa, aumentando a velocidade,
você de repente quebra conceitos de segurança, de consultas de tabela, de criação de índices, né? A gente está aqui fazendo como é que eu vou falar? Uma viagem na história. Mas é assim que nascem os Zero Days, né? Na curiosidade, na tentativa e erro, e aí o Amati chamou a atenção de um negócio que é verdade. Uma coisa que está parada desde 2016, a probabilidade de hoje existir ferramentas que quebrem tais seguranças é gigante, não é verdade? Então, vamos Alexandre, ver o que acontece aqui. O bom é que a Microsoft, pelo menos, já se mexeu, né, mano? Mas então, cara, agora pensa no seguinte, se isso aqui está exposto na internet, tá? O cara faz 9 anos que tem alguém que está tentando fazer o brute force para acessar esse servidor. Provavelmente já acessaram, né? Então, esse daqui é só mais uma continuação, uma facilitação de alguma outra coisa. Pelo menos a Microsoft tomou ação, né? Agora, a gente sabe que depende de pessoas fazerem a sua parte do outro lado. Já tem patch, já tá as coisas acontecendo, cada um que verifique o que está acontecendo com os seus ambientes, né? Se você usa SQL, dá uma verificada como é que tá, que ano que tá, se tem atualização, se não tem, né? Acesse o site da nossa querida Microsoft de vez em quando, no Patch Tuesday, e verifica se tem algo que precisa atualizar, né? É a lição de casa que a gente fala aqui o tempo todo. Lição de casa. Tem que falar. Bom, agora a gente vai ficar com aquela dorzinha de cotovelo, né? Dorzinha de cotovelo. Os Estados Unidos, né, no governo Trump, ele colocou, só o Pentágono, tá? Só o Pentágono vai receber $1 bilhão de dólares em investimentos ao longo de 4 anos para desenvolver operações cibernéticas ofensivas, né? Previstas no governo Trump, que acho que isso aí já veio desde o comecinho ali, quando estava o Elon Musk fazendo os planejamentos, tal, para cá e para lá. Lindo, maravilhoso. É um projeto de lei que autoriza esse tipo de investimento, ofensivas. Então, de repente, eles pararam de querer só tomar porrada do mundo inteiro e vão começar a fazer ações retaliadoras contra as coisas que acontecem pelo mundo. Principalmente no caso dos Estados Unidos, o maior atacante do território nacional americano são os chineses. Depois vem Coreia, depois vem o povo, mas, sim, é complicado você colocar uma informação dessa abertamente para o mundo. Então, aí tem duas leituras. Realmente vamos investir, vamos ver o que acontece e acabar com a bagunça, ou de repente é um baita de um blefe jogando pôquer para... Não adianta vir aqui que nós estamos preparados para o ataque que vocês estão a nos causar. Pode ser os dois lados, né, Mate? Pode, mas tem uma pegadinha nessa notícia aqui. $1 bi para segurança ofensiva. Ninguém está falando de cibersegurança defensiva. Ninguém está falando da defesa. Porque você lembra que quando entrou o governo Trump, a primeira coisa foi cortar a verba da CISA e do NIST, que iam acabar com o banco de dados de vulnerabilidade pública e tudo mais. Deu aquele super fala. Sim. E agora parece que a mesma verba foi alocada, só que só para o ofensivo. Então, não está claro ainda se vai ter alguma coisa na defesa ou se é só para a parte ofensiva. Mas eu acho que o grande negócio é quanto custa por mês, que seja, um porta-aviões para se movimentar. Quanto custa um jato, um míssil ou qualquer outra aeronave de guerra, vamos chamar assim. Investindo em cibersegurança, eles podem fazer os ataques, pode ter impacto na outra ponta, e está poupando vida humana, etc. É ruim do mesmo jeito, porque a gente está num cenário
de guerra. Porém, né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. De qualquer jeito, precisa tomar um pouco conta do próprio quintal, né? Porque tem umas coisas acontecendo lá. Aqui o que acontece, né? Eles estão gastando de 1 bilhão para a ofensiva, né? E as defesas vão ficar como? Do jeito que está? Qual que é o orçamento hoje? A gente não sabe, de repente tem um orçamento alto. Mas, como sempre, a gente fala aqui, né? A notícia vem tudo no balaio de gato, né, cara? O cara que fez uma notícia dessa, que escreveu um anúncio desse, eu acho que ele deveria ter a obrigação de buscar o lado contrário. Já que eu falo para o diabo, falo também do anjo, né? Então, assim, olha, estão pondo 1 bilhão e o investimento para a defesa já é tanto, ou o investimento para a defesa caiu para 0, né? Era o correto da notícia. Só que hoje a notícia não é mais notícia, é fofoca. É o que dá ibope. Então, no caso, é mais fácil falar que estão gastando só para atacar os outros do que se defender. A notícia dá a entender que foi tirado a verba da defesa e colocado só no ataque. É isso que a notícia dá a entender. Porém, se a gente for na notícia 3 e depois na 5, você vai ver o problema que a gente tem. Por que pulou? Pulou a 3 aqui na hora que eu falei que eu estava falando, pulou para 3. Eu não vi, sinceramente não vi. Na hora que eu desci, eu vi que pulou. Eu fui tão simpático contigo, eu fui tão delicado nessa entrada aí. Eu não percebi. Na hora que desceu, ele desceu mais de um. É isso mesmo que aconteceu. Eu mudei o tamanho da informação aqui e passou por uma. Essa notícia 3 que a gente que o Mate acabou de mencionar, é só uma notícia bem estranha, né? Com Estados Unidos, cara. As Forças Armadas assumiram e foram invadidas, cara. E foram invadidas, assim, entre março e dezembro de 2024. Isso já me assusta. Porque você fala assim, pô, peraí, entre março e dezembro são 9 meses, cara. Você ficou nascendo burro lá, mês a mês, e nego fazendo o rebosteio dentro da rede dos caras. Imagina o elefante com o tchutchu dançando. O elefante com o tchutchu dançando. Cara. E aí o que acontece, cara? O relatório da defesa ele foi divulgado por causa da solicitação de lei de acesso à informação. Ou seja, se isso não existisse, é capaz dos caras nem também divulgar o que aconteceu. Né? Aí no fim o cara fala, a gente foi atacado, o grupo roubou 1.462 arquivos ligados a identidades do governo, né? Infraestrutura essencial. Então, pera lá, velho. A gente teve uma porrada de ataque de infraestrutura crítica nos Estados Unidos no ano passado. A gente noticiou aqui no programa mais de uma vez situações de energia elétrica, de tratamento de água, transporte de diesel, transporte de combustível entre estados, né? Não só diesel, mas óleo cru, mas entre combustível também. Então, um monte de coisa podia estar sendo analisada, resolvida de forma correta, e de repente foi porque teve um vazamento nas Forças Armadas de dados sensíveis sobre esses ambientes e locais. Aí apareceu a notícia, porque tem uma lei que eles acharam e falou, cara, tem obrigação de contar para o público americano. Aí é para o mundo inteiro, né? Quem contar lá, todo mundo conta, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ale, o que chama atenção vamos lá, entre janeiro de 2023 e março de 2024, o grupo teria roubado quase 1.500 arquivos ligados a 70 unidades do governo e de infraestrutura. Daí, assim, o documento alerta, né, o documento geral aqui, que dentre os dados tinha diagramas de rede, credenciais que podem ter sido usados em ataques posteriores. O que é interessante é o seguinte, de 2023 até março de 24, então, a gente está com 1 ano e 3 meses aqui, 15 meses. As invasões que aconteceram e os problemas que aconteceram, talvez não fosse, né, por acaso, um agente extraterrestre. Pode ser que foi tudo relacionado com isso aqui. Só que como a data de divulgação é agora, meio de 2025...
fica difícil a gente fazer essa correlação e conseguir atribuir a esse tipo de coisa. E daí não é nem a cortina de fumaça, né? É a poeira embaixo do tapete. Volta o esqueleto pro armário, porque é melhor não saber. E isso é que eu acho sinistro aqui, né? Enquanto isso, do outro lado, tira tudo da defesa e põe tudo no ataque. Então, além de tirar tudo da defesa e botar tudo no ataque, a gente está falando entre janeiro de 23 até março de 24, foi esse QB aí com 1.462 arquivos, identidade e o diabo 4. E depois de março de 24 até o final do ano de 24, aí foram dados militares e policiais. Ou seja, não bastou ficar na infraestrutura, foi para dado também de polícia e do Exército, das Forças Armadas. Ou seja, é para lá de estranho esse negócio que acontece. Aí a gente vamos botar fogo na história. Vamos botar fogo na história, né? Mas era o governo Biden, né? É o governo Biden lá, é o Biden, não, é o Bolsonaro, né? Daqui a pouco é o Lula, né? E assim vai, né? Cada hora um fala uma coisa. Meu Deus do céu, então, fácil apontar dedos. Difícil é você botar a gente para trabalhar direito. Eu acho que é exatamente isso, porque depois que acontece, é muito fácil você colocar culpa, mas de fazer uma movimentação dessa daí, né? De você colocar, de novo, a notícia está estranha, mas você colocar tudo no ataque, ninguém coloca todas as fichas num número só, né? É estranhíssimo, estranhíssimo. Mas agora tem um outro ponto, que é o mais legal, que é o número 5. Você vê como as coisas estão desandando mesmo, né? Porque você pega aqui no número 5, que a gente vai falar, um soldado do exército americano, né, assumiu a culpa de extorquiu 10 empresas técnicas e telecom, assim, na caruda, cara. O cara tem 21 anos, ele saiu do exército, e tem até o nome dele, Cameron John Wegenius, né? O cara foi preso no Texas em dezembro do ano passado. E aí os caras fizeram a investigação tudo em fevereiro de 2025. Ele falou, não, eu sou culpado, cara, eu hackeei a TIT, a Verizon, né? Carlos Moruco, o negócio ficou feio, né, cara? Começou a mexer tudo que podia e que não podia. Inclusive, ele está envolvido naqueles casos do Snowflake também, cara. Olha isso. Então, cara, que é isso, cara? Como é que pode um cara que trabalha no exército, de repente acende a vela pro capeta, vai pro lado negro da força e vira essa quizumba? De repente, você acredita que ele pode até ter informações desses vazamentos que a gente acabou de falar também? Concorda? Pode ser. Assim, começa a fazer sentido um monte de coisa, principalmente pelas datas. Esse cara, ele era membro ativo dos fóruns, né, do Brit Forum e de outros fóruns que alguns que fecharam e outros que estão ainda ativos. O sinistro aqui, Alexandre, é assim, você vai ter algumas pessoas, eu acho que em qualquer área, que elas são totalmente éticas e outros que têm os seus problemas. E daí cai naquela situação de todo mundo tem um preço. O cara teve uma informação, viu que existia uma possibilidade e pronto, foi para frente. O interessante disso é, ele assumiu toda a culpa do que ele fez e a sentença máxima pode ser 27 anos de prisão. Esse cara está com 21 hoje. Vai perder os melhores anos da vida dele. Vai sair da cadeia com 68 anos. Que bonito, cara. Que bonito, cara. Né? Que bonito. Cara bacana pra caramba. Parabéns. Cara, agora assim, precisa ver se você está ligado às outras coisas. Vamos começar a investigar. Por enquanto, ele está tomando 27 porque assumiu. Se descobrir qualquer coisa a mais, aí você vai ver que a coisa vai ficar bem
feia pro lado dele aí, né, cara? Exatamente. Bem feia pro lado dele. Essa semana aqui também teve um rolo no McDonald's, né, cara? Rolo no McDonald's. Ah, mas o que fizeram? Tiraram as minhocas do hambúrguer? Não! Pegaram o McDonald's, qual é o nome do bicho lá? O McDonald's voando na vassoura de bruxa. Ronald McDonald's voando agora. Não, né? O que acontece? Um cidadão querido com uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele conseguiu expor no chat 64 milhões de gente que estava procurando emprego, informação de gente que estava procurando emprego no McDonald's, né? Bacana pra caramba. O nego vai lá, me usa uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois fala que a culpa é do McDonald's, do Ronald e todo mundo, o resto, não é verdade, Alate? Brincadeira, cara. Onde que nós vamos parar desse jeito? Até McDonald's está sendo invadido, cara. Mas até o McDonald's tem que ver que ele tem que investir em segurança cibernética, que hoje não tem mais jeito. O pesquisador chegou... o pesquisador... Então, é aquela pergunta que eu sempre faço, você é bom em quê? Pelo menos hambúrguer você sabe fazer? Entendeu? Né? Tem que responder essa pergunta. O pesquisador entrou na página do McDonald's e tinha a página de contratação do McDonald's. E tinha uma inteligência artificial lá para ele conversar. Ele começou a conversar, falou, vou mandar meu currículo para ver o que acontece. Mandou, caiu num site, e ele pegou, começou a olhar esse site, usuário 123456, senha 123456. Quando ele entrou, ele já era o número 64 milhões e um monte. E daí ele começou a ver, era praticamente a mesma empresa que gerencia os candidatos do McDonald's dos Estados Unidos inteiro, e tinha todo mundo, documentação, currículo, informações pessoais de pessoas que estavam tentando e as que conseguiram efetivamente empregos para trabalhar no McDonald's. Agora pensa bem, o sistema público, né, aberto para a internet, usuário 123456, senha 123456. E ninguém nunca vai pensar nisso, Alexandre. Para. Ninguém nunca vai pensar nisso. Meu Deus do céu, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? Bom, e aí, assim, tá dando... Eu acho que o mês de julho é o mês do rock, o cara balança tanta cabeça, deve ter batido a cabeça na quina da parede, na bancada da cozinha. Esse outro caso aqui também é surreal, cara. Os hackers estão explorando, mas explorando mesmo, são hackers, qualquer um. Estão explorando um remote code execution, né? É óbvio que é uma falha crítica, no servidor de FTP chamado Wing. Então, o que aconteceu? Pô, de uma hora para outra, começou a aparecer nesse servidor uma pancada de comando de eu não sei falar errado, enumeração de dados, né, de portas, nego fazendo teste no ambiente, procurando informação, colocando comandos de reconhecimento. E aí começou a perceber que o pessoal estava... novos usuários insistentemente tentando fazer acessos ao ambiente. O que eles descobriram? E uma falha nesse FTP, nesse servidor de FTP, que o pessoal conseguia fazer o quê? Injetar código, executar o que quisesse dentro do ambiente, e ele se tornaria um root system poderoso, fazendo o que queria. Agora, cara, a Wing FTP faz muito tempo que eu não ouço ouvir falar, mas existe há anos, né, Mate? Alexandre, não é coisa nova, né, cara? O que me assusta na notícia, a primeira coisa é o seguinte, os caras falarem que o Wing, né, o Wing FTP Server é um servidor seguro para transferência. Só de chamar FTP, o protocolo já fala que não é seguro, em lugar nenhum. Então,
Não tente me convencer. Mude o nome do seu produto para que ele demonstre segurança, caso ele tenha segurança. Tá bom? Qual é o outro ponto? Eles deixam claro aqui que você pode ter acesso ou de root ou de system. Então, isso daqui está valendo tanto para a Microsoft quanto para Linux. Por quê? Porque os caras usam uma linguagem, né? Usam a linguagem Lua e tinham uma vulnerabilidade do byte nulo aqui, que eu acho que está relacionado com a linguagem C também. Então, cara, é uma coincidência de situações ruins, uma em cima da outra. Eu não entendo. Não entendo. Prefiro não entender. Se você usa o WinFTP Server, muda o nome do produto. Se você é dono da Wing, cara, muda o nome do produto também, porque por mais que seja transferência de arquivos, chamar só de FTP, para mim, só do nome já estava errado. Só o nome já estava errado. Já tinha desinstalado. Já perdeu a certificação do PCI aqui só pelo nome. Cara, FTP, você lembra que a gente pegou um tempo aí no Paraguai, os caixas eletrônicos eram feitos comunicação com FTP, cara? É uma rede isolada, Alexandre. Nunca ninguém vai chegar aqui, fica sossegado. Brincadeira, cara. É assustador, cara. Pois é. Era uma historinha que a gente noticiou lá atrás, que estava tendo uma discussão forte entre a NVIDIA e associações com a China, discussões de governos, pressão de um monte de gente de um lado e do outro, mas a NVIDIA, no final das contas, voltou às exportações de GPU para a China. Bom, GPU superprocessadores, né, para ter coisa decente, capacidade, velocidade e tudo mais. E aí ele recebeu a permissão do governo americano de voltar a enviar esses processadores gráficos para a China. Agora, aquela coisa, né? Não pode mais fazer isso para a China. Agora pode. Por quê? Por que pararam? Viram que não tem nada a ver? Eu tô dando a terra pro cara. Se a mandioca que ele planta lá é maior que a mandioca que você planta, vai aprender como que o cara planta para eles plantar. Aí essas coisas loucas que acontecem ao redor do mundo, né? Os negócios que não dá para entender. E aí o que acontece? O modelo que estão exportados, que é o H2O, H2O, sei lá se é 0O, é uma versão especializada do acelerador projetada para resistir a restrições de exportação de tecnologias avançadas. Que tipo de controle que o cara está colocando em cima da GPU, vai saber, né? Mas que isso aqui é muito estranho, eu proíbo e depois falo que está tudo bem, e aí pode mandar de novo, é esquisito. Não é esquisito? Continua sendo muito estranho. Eles proibiram. Aí daí... tem um lucro monstro aí, mas eu sei. Eles tentaram... Se isso aqui é notícia de verdade ou se só pediram tempo para colocar alguma coisa discutida. Então, mas vamos lá. Existe um ponto aqui que primeira parte, eles bloquearam, né? Depois eles tentaram outros produtos, outras restrições, não conseguiram, bloquearam de novo e agora liberaram. É sabido há muito tempo de que existe uma lei de exportação relacionada à criptografia americana. A criptografia americana, ela não pode ser exportada ou usada em outros países. Cai na mesma lei se o cara descobrir que você está com um pendrive que tem o algoritmo, você cai na mesma lei de armas. Então, das causas. Então, o negócio é muito sério isso daqui. E daí pode ser que a NVIDIA tivesse exatamente isso. Algum tipo de tecnologia.
de, sei lá, algoritmo, e daí, olha, para exportar tem que ser essa versão aqui. Para uso interno pode ser outra versão. Eu acho que talvez eles tenham feito algum tipo de adaptação, tá? Com relação a esse tipo de coisa. Porque, assim, a notícia ainda comenta que, cara, tá bom, nós vamos parar de vender para eles. Eles vão achar uma outra maneira qualquer de fazer o que eles querem. Porque é sempre assim, você para de vender, vou parar de vender gasolina, petróleo. O cara, ele faz o álcool. Daí tem o que faz com cana-de-açúcar, tem outro que vai fazer com milho, e o cara vai pôr no carro e vai fazer funcionar. Então, quando se arruma esse tipo de restrição, alguém deixa de ganhar e alguém pode evoluir tecnicamente muito mais rápido e muito mais na frente. Então, eu acho que teve um pouco de cada aí, dos caras pararem, balancearem e falou, é mesmo, se a gente não for para frente com isso daqui, eles vão comprar outra coisa de outro alguém e nós vamos perder. E no final, money talks. É mais fácil garantir o pouco que eles têm do que... Verdade é essa. A saída é essa. E o louco, né, cara, que no final eu concordo com a história da criptografia. Então, de repente, eles acreditaram que nessas GPUs tinha algum tipo de poder, vamos falar assim, que não estava claro se estava sendo exportado para outros países, e aí pararam, tentaram, analisaram, viram que estavam quebrando a cara. Deixa seguir que é melhor, porque pegou mal, né, cara? Esse tipo de ação pega mal, não é legal. Sempre. Bom, a Europol também... vamos para a Europa agora. Europol, né, de uma outra. Bora para outra não, né? Os caras estão trabalhando faz tempo, mas é mais uma que eles conseguem pegar pessoas e acabar com uma rede, né, de hacktivistas. O que eles acabaram? Com o grupo chamado No Name 05716, que eram hacktivistas totalmente dedicados a fazer DDoS. Então, eles proviam, né, botnets gerando negação de serviço, e esses ataques eram feitos contra países da Europa, Israel e Ucrânia. Então, cara, eu sou um pró-Rússia, eu sou um hacktivista pró-Rússia. Eu crio uma rede de botnets e fico fazendo DDoS em tudo quanto é serviço dos meus inimigos, né? Então, eu vou criar problema para lá. E para ele, e para aquele também. O cara do pau foi lá e acabou a mamata dos caras, né? O mais louco, né? Essa operação Eastwood que eles fizeram suportou 12, né? Juntou 12 países, cara. Isso que eu acho muito legal, Mati. Os caras juntar tanta gente numa ação e conseguir fechar um grupo com botnet de DDoS, isso não é fácil fazer, não, cara. Você precisa ter muita gente capacitada e muito esforço conjunto para conseguir derrubar. E aí a gente tem que bater palma mais uma vez para nosso querido Interpol por essa situação aqui, não é verdade? Sem dúvida. Esses caras, eles fizeram uma coisa aqui que é muito interessante. Vamos lá, até o criminoso, né? Essa gangue, ela começa... Logo que começa a guerra da Rússia contra a Ucrânia, aonde eles pedem voluntários para que esses voluntários ajudem a fazer ataque de negação de serviço contra os desafetos deles. Só que isso aqui começou em março de 2022 e está durando até agora. E daí é isso daí. Os números, eles são gigantes em termos de absolutamente tudo, né? De tanto vítimas quanto outras coisas que aconteceram aqui, volume de tráfego e tudo mais. É interessante por causa do seguinte, vamos lá, 19 países envolvidos, mais de 200 policiais, 24 mandado de busca e apreensão em casa,
mais de 100 servidores desligados, 10 pessoas com mandado de prisão, 13 levados para prestar depoimento, e mais de 1.000 pessoas que estavam, né, suportando e ajudando foram notificadas legalmente. Então, o negócio é muito grande. Eles falam o seguinte: eles acham que o dono, o engenhoso da coisa toda aqui é russo, e eles não conseguiram chegar nele, mas estavam atacando muito, né, empresas alemãs, e agora deve dar uma baixada nisso daí. Eles acham que não conseguiram exterminar, mas um grande golpe em cima desse grupo aqui. Cara, o legal é juntar todos esses países com forças de policiais de todos esses países juntos fazendo uma análise de vodka. Isso não é fácil não, cara. Alexandre, isso é coisa para bater palma mesmo. O negócio é que eles usam um nome em conjunto e eles não falam foi eu, foi o Alexandre. Não, fomos nós. E isso aqui isso daí que você está falando, são as forças em conjunto e todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. É muito legal, cara. Outro caso muito legal é esse que a gente vai falar agora. Isso me chama atenção, né? Porque isso aqui é de um grupo, uma gangue de Hanser que chama Disk Station, que elas eram especializadas em atacar dispositivos NAS. E aí, o que é dispositivo NAS? Isso aqui é uma baita de uma sacada e pouca gente sabe o que é, né? O NAS é um Network Attached Storage. Vamos pensar assim. Eu tenho é como se eu fizesse um mini data center, vamos falar. Eu tenho um storage que ele fica disponível na velocidade gigantesca, porque ele é dedicado, né, compartilhado ali com o mundo inteiro. Ele é de uma empresa, então ele tem todo ali como se fosse um OneDrive da empresa que não depende da nuvem. Ele é físico dentro da empresa e essa gangue de Hanser, eles eram especialistas em criar, né, malware que fazia esse tipo de ataque. Ele invadia as redes, verificavam se existia um NAS e eles atacavam esses NAS. Aí o que aconteceu? Olha que legal. Esse grupo, eles estão na Romênia, cara. Na Romênia. E a turma que fez o conjunto das forças policiais para acabar com isso, e a operação chamava Operation Elísios, né? Elísios, se vocês vão falar para pensar, também teve a mão de coordenação da Europol, né? E tinham forças tanto na França quanto na Romênia. Por que na França? Porque o foco de ataque desse grupo era a Lombardia, que é um território francês. E eles acabavam gerando assim, muitos problemas para essas empresas que tinham na Lombardia. Eles foram... aí que vem um negócio bacana também. Essas pessoas vão lá e dão queixa. No Brasil, existem muitos problemas também que ninguém procura a polícia. Então, você não tem o dado estatístico para ir atrás do problema. Você não tem a coisa registrada. Todo mundo deu queixa, fez um trabalho da Interpol reunindo forças francesas e romenas, descobriram que essa gangue estava na Romênia, fecharam o cerco até pegar esses especialistas desse tipo de ataque, que o objetivo deles era simplesmente atacar NAS. O cara que parece ser o principal mandante da história tem 44 anos, né? É mais um que vai sofrer bons anos aí de tristeza e solidão. É verdade, Amado? Ale, tem uma coisa aqui, vamos lá. O que me chama atenção nessa notícia o NAS, né, o Network Attached Storage. Então, pensa que você quer gravar suas coisas e você tem um drive externo.
Só que em vez de você ter simplesmente um drive externo, ou um pendrive gigante, isso aqui pode ser ligado na rede da sua casa. Até aí não tem problema nenhum. Só que todas essas empresas que vendem esse tipo de tecnologia, inclusive de tecnologia doméstica, eles quiseram se modernizar. E qual era a palavra? Vamos para a nuvem. Então, em vez de você ter só o seu dispositivo para gravar os dados e ficar interno na sua empresa, não, agora está na nuvem. E daí, a chance de má configuração é gigante e a chance de problema igual. Então, aqui a gente tem exatamente esse tipo de situação. Eu acho que se o pessoal que, sei lá, todas as fabricantes desse tipo de dispositivo, se elas se limitassem a ficar só dentro da empresa e vamos procurar outra solução para que eu use os dados, eu acho que a gente estaria mais seguro. Mas são as modinhas que acontecem de vez em quando, e daí, né, a galera surfa nessa onda até a hora que tem um monte de coral lá embaixo e o cara passa ralando em tudo. Eu tinha um desse daí. Aliás, eu ainda tenho, cara. Só que eu tirei ele da rede e fico usando o local. Porque por que eu vou ficar usando a rede? Não precisa. A gente tem o Google que te dá uma... Estou fazendo propaganda do Google, hein, Google? Poderia ajudar a gente aqui, né? Tem o Google, que, por exemplo, tem lá o Drive do Google, tem, né, tem o Yandex, tem vários aí serviços, até a própria Microsoft hoje está ofertando armazenamento em nuvem. Então, você faz as coisas do celular para esse espaço, está muito mais seguro do que você ter o seu próprio NAS, né? E o que impede você ter segurança do NAS seu? Nada. É que uma hora ou outra você não vai fazer o que deveria fazer. Não é verdade, Alato? Uma hora ou outra você vai esquecer de atualizar alguma coisa, você vai deixar na rede errada, ele vai... alguma coisa vai fazer errado. Não é uma boa ideia. O que eu acho que por exemplo, eu tenho o Western Digital aqui em casa. O Western Digital eu acessava ele localmente. Ele fez uma atualização e ele começou a redirecionar para um endereço, aparentemente um endereço único, mas um endereço público. Eu nunca tentei acessar isso de fora para ver se realmente ele está fazendo essa VPN sem eu pedir. Mas parece que tem uma voz fantasma saindo. Não tem alguma falta de cancelamento de áudio, tipo aqui do meu lado. O Henrique está falando. Mas que cancelamento de áudio? Eu não estou ouvindo não nada. Sei, olha a mensagem você está ouvindo ruído? Eu não estou, para mim está normal. Mas agora, na última notícia, o Henrique, podia ter avisado na primeira, né? Bora! Para mim o som tá normal, de repente algum rolo, mas não tem barulho nenhum do meu lado aqui. Tem do seu lado também? Não, né, Mate? Não, tô sozinho, tem barulho porta do seu lado? Sozinho, porta fechada. Pois é. Eu também. Então, sei lá de onde que vem esse negócio. Vai ver que tem algum fantasma do além querendo falar. Imagina, Henrique, imagina que é isso. Não tem, chegou chegando, tá tudo certo. Agora vamos bem legal aqui que o Amata até lembrou que a Microsoft já fez isso. Pisou no fio aí, derrubou água no pote. Agora deu um pum preto aqui que para mim não tinha dado ainda, mas tudo bem, vamos embora. O que acontece? A Google está, como é que eu vou falar, processando a Bad Box 2.0 botnet por ter infectado 10 milhões de dispositivos. Então, qual que é a sacada dos caras, né? Qual que é a sacada dos caras? Eu não sei quem é, mas eu vou na fonte e tento botar a culpa em todo mundo. Não é verdade, Amate? A sacada é essa. Então, a Google, o que ela fez? Ela entrou com um processo
contra o operador anônimo da Android Bbox 2.0, porque é um botnet de malware, né? E está acusando os caras, porque eles estão fazendo um esquema global contra a companhia e suas plataformas. Então, olha que sacada, né, cara? Eu não sei quem é, então eu falo é um esquema gigantesco, né? E põe a culpa em todo mundo. Ou vocês resolvem, ou então o negócio vai ficar feio para vocês. E alguém vai ter que resolver. Como uma botnet, quer queira, quer não, ela está localizada em algum local, essas pessoas vão ser as culpadas e vão pedir para eles explicações, não é mesmo, Mate? Sacada monstra da Google, hein? Não, a sacada é super legal. Essa daqui é uma brecha na lei americana, que eu não sei se existe isso aqui no Brasil. Mas qual que é a jogada aqui? Essa botnet, ou o Bad Box, eles pegam dispositivos que têm Android instalado, né? Então, hoje em dia, você não tem Android só no celular. O seu carro pode ter um Android e outros dispositivos, incluindo televisão, pode ter um Android instalado. Essa gangue comprava equipamentos usados, instalava o malware da botnet e revendia nos sites online. E daí você, sem querer, todo bonitão, comprava o equipamento e o equipamento estava infectado, estava envenenado. Ponto. Primeira parte é essa. Tá ótimo. O Google, como dono do Android, está vendo que tem um monte de coisa errada, porque ele não pode simplesmente ir lá e desligar a máquina de alguém, desligar a minha máquina, desligar a máquina de outra pessoa. O que eles fazem? Eles entram com um pedido na justiça para que o dono da botnet se identifique e tome providências. Eles já sabem quem são. Esse dono da botnet, a gente sabe que ele nunca vai se identificar e nunca vai tomar providência. E a partir daí, a hora que eles têm o ganho da causa, o Google pode ir lá e cortar a conexão, em limpar a máquina ou fazer o que eles quiserem, né? Agora, eles falaram que só em Nova York tinha aproximadamente 170 mil dispositivos infectados. Pensa bem. Bizarro. Para pensar, Mate, quando a gente fala daquele que a gente trouxe um monte de notícia aqui, falando como é que fala? Do TV Box. O TV Box, ele é um Android. Ele é um Android. Pode ser Android também, pode. Esse TV Box, ele pode vir a ser, de uma forma ou de outra, uma botnet também, porque está tudo ligado em rede, está se comunicando, você depende de produtos que você instala dentro dele, ele pode fazer papel de botnet. E aí é aquela coisa, o cara sabe que é um Android, sabe que está comunicando, não pode desligar, eu ponho a culpa em alguém que vai ter que me dar alguma respaldo, alguma resposta sobre o que está acontecendo. Não é verdade? É o jeito deles poder se defender atacando um grupo genérico, não é verdade? Eu não vejo outra maneira, mas eu achei muito, muito esperta como tratar uma situação dessa. Não, a Microsoft já fez isso com outras botnets, quando eles descobrem a botnet e eles querem derrubar a botnet, né? Eles fazem esse tipo de coisa, e daí a hora que ninguém se manifesta em 90 dias, né? Eles têm a ordem judicial para entrar em contato com os provedores e derrubar as máquinas, derrubar os IPs. É bem legal isso, bem legal. Sacada. Bom, galera, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que agradecer a todos vocês que estão sempre seguindo a gente. Obrigado por passar nossos contatos, né, o acesso a nossa, como é que fala, nosso canal para outras pessoas. A gente vem vendo um crescimento de acessos bastante, né? Passamos dos 1.000 inscritos.
Na semana que vem, nós vamos trazer gente de fora para falar aqui no programa. Nós vamos sortear algumas coisas para vocês, bem bacanas. Né? Então, a gente vai fazer a festa para fechar o mês de julho, porque na semana que vem é o último programa de julho. Então, convidado, sorteio, temos algumas licenças completas da Kaspersky para vocês. Se você não tiver a sorte de ganhar, você também tem uma nada, porque é o mês de aniversário da Kaspersky. Então, eles estão dando 60% de desconto. E se você vai lá e escreve Red Zone, você ainda vai ter mais um descontinho na hora de fechar o pagamento. Então, se você ainda não tem o antivírus e produtos e esteja procurando algum, a Kaspersky tem isso para ofertar para vocês. Vamos fazer esse sorteio. Vamos fazer outras coisas além da Kaspersky e vamos em frente, né? A gente só tem que agradecer vocês por ter conseguido tudo isso. A gente vai continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas. Às vezes tem essas coisas malucas, né? De trava um, trava o outro. Teve um dia aí que foi do capeta, né? Porque estava muito errado, um monte de erro, mas foi uma situação que mudou algumas coisas dentro do produto e estava ativo algumas coisas que estavam tendo problemas para a nossa transmissão. Independente disso, a gente faz isso ao vivo, gente. Isso aqui não está gravado, a gente da noite, então a gente está transmitindo para vocês direto, tá? Então, assim, algumas coisas podem vir a acontecer. Pode dar uma travadinha aqui, pode dar uma travadinha ali, pode escutar algum barulho estranho. Eu estou num quarto fechado, onde estou somente eu, sem barulho nenhum. O Amate também está igual, então vai saber de onde que vem esse ruído. Mas são coisas que estão, assim, normal acontecer, porque a gente está fazendo isso sempre ao vivo, e a gente faz isso para vocês. Então, se der um probleminha ou outro, fiquem tranquilos, a gente edita, a gente prepara aqui as coisas, depois vocês podem acessar novamente o programa, ouvir de novo o podcast, o que vocês acharem melhor. Vai estar tudo acertadinho para que vocês possam ver o que está acontecendo e o que a gente veio a transmitir para vocês. Beleza? Estaremos lá no Fórum de Certes em São Paulo. Nós vamos dar palestra na terça-feira, no final do dia. E muita gente bacana vai estar por lá, se quiserem nos ver, se quiserem ver outras pessoas também que vale a pena serem ouvidas, essa é uma boa dica para vocês, tá? De graça, 2 dias seguidos. Então, tá valendo. Beleza? Muito, 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 muito obrigado. Beijo enorme para todos vocês. Eu, Alexandre Menino, falo tchau, tchau, até semana que vem. E do meu lado, Fernando Amate. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Red Zone.